Bom, nós temos o costume de seguir em uma série de sermões, então geralmente nós pegamos um trecho da palavra e seguimos todo ele. Da última vez nós fizemos assim na carta aos Hebreus, capítulo 11. Então nós estudamos praticamente versículo por versículo deste capítulo. Nós fizemos anteriormente o livro de Jonas, a carta de Tiago, e nós vamos começar uma nova série, mas não hoje. A gente vai ter um pequeno hiato aí dos nossos encontros nas próximas semanas, porque terão algumas atividades gerais da igreja e o nosso plano é que nós incentivemos a todos a participar dessas programações. Portanto, quando há programações gerais da igreja, a gente tenta, nós temos um acordo aí de também parar o nosso encontro para que nós distribuamos os nossos irmãos entre essas atividades. Então, nós vamos ter uma pequena pausa, por isso esse sermão de hoje não vai seguir uma série, mas ele vai ser um sermão solto. No entanto, ele está conectado com aquilo que, no geral, a igreja tem tratado. Se os irmãos têm acompanhado as mensagens aos domingos, nós estamos tratando sobre a primeira carta aos Coríntios. E a carta aos Coríntios, ela fala da luta entre os egos no contexto da igreja. De alguma forma seria isso. E Paulo instrui aquela igreja como, diante das dificuldades entre essas lutas internas, como eles deveriam viver em unidade. Ele não faz isso só na carta aos Coríntios, embora ali seja um caso muito particular, de uma necessidade muito imediata, mas ele faz isso também em outras cartas, porém de com outro espírito até, conduzindo essa discussão, e entre essas cartas, a carta aos Efésios. Então nós vamos ler um trecho da carta aos Efésios hoje, que fala sobre essa unidade da igreja. Se você tem uma Bíblia, pode abrir no capítulo 3 e capítulo 4 de Efésios. Nós vamos focar a nossa atenção nos primeiros versículos do capítulo 4, mas a gente precisa de mais informação, então nós vamos voltar também ao capítulo 3. Esse ano faz mais ou menos 24 anos que eu estou diretamente envolvido com o ministério pastoral. Isso contando o tempo de seminário, então, né, quando eu era seminarista, os meus anos ali de seminário, que já servia de alguma forma no pastoreio, no aconselhamento. E durante esses anos, eu ia dizer durante todos esses anos, eu me sinto cada vez um pouquinho mais velho, eu tive experiência de conversar com muitas pessoas, de aconselhar muitas pessoas, ser aconselhado também por muitas. E falei com jovens, crianças, adultos, senhores. Falei com pessoas que lutavam com seus relacionamentos de uma forma que você conseguia enxergar a carga no coração deles. Eu falei com mulheres que não acreditavam na traição que o marido tinha cometido, maridos que não acreditavam na traição da esposa. Eu falei com senhores que contavam experiências da sua infância como se tivessem acontecido ontem, e com lágrimas nos olhos, com todo o peso daquilo. Eu falei com pessoas que, depois da conversa, tinham um temor do que ia acontecer, porque poderiam ser surradas em casa. Eu falei com pessoas que não tinham mais interesse na vida, ou não viam mais necessidade de estar aqui. Falei com pessoas nos seus últimos momentos de suspiro. E falei com pessoas no começo da caminhada cristã que viam o coração se abrindo para uma nova realidade e uma beleza de um novo relacionamento. E todas essas conversas me marcaram. Como não poderia deixar de ser? Falei com
durante muitos anos com viciados em droga, com moradores de rua, com pessoas muito ricas que conquistaram muitas coisas e que achavam que na conquista encontrariam paz para o seu coração e descobriram que não estava ali a paz. E todas elas traziam, de alguma maneira, uma luta por relacionamentos. Viviam meio que numa montanha-russa de como as pessoas reagiam e respondiam a elas. E, de fato, o relacionamento nesse mundo quebrado, nesse mundo caído, não é fácil. Todos nós lidamos com as dificuldades do relacionamento todos os dias. Se você falou com alguém hoje, houve algum momento em que a conversa foi boa, houve algum momento em que a conversa não foi tão boa. Talvez você tenha lidado com pessoas no seu serviço, talvez você tenha lidado com pessoas em casa. E a nossa vida caminha assim. Mas há algo que Deus faz no coração do seu povo que nos direciona, nos encaminha, nos inclina para uma realidade de uma vida que está longe da capacidade de um pecador, mas que pode se tornar real e de fato se torna real, quando o Senhor age pela tua graça. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver duas grandes divisões nessa carta. A primeira delas, os 3 primeiros capítulos, vão estabelecer toda a base teológica sobre a qual Paulo vai falar dos assuntos que vêm depois. Essa segunda parte, então, o que vem depois, se refere a como esse conhecimento glorioso daquilo que Deus nos revelou pela sua palavra transforma a nossa vida em todas as áreas, transforma os nossos relacionamentos uns com os outros, como irmãos, transforma o relacionamento de um homem para com a sua esposa, da sua esposa para com seu marido, de pais para com filhos, de trabalhadores para empregadores, de chefes, então, para os seus empregados. E mostra especialmente como o coração de alguém pode ser transformado pela graça de Deus para ter, então, um relacionamento especial com o Senhor. Então, nós temos essas duas grandes divisões. A primeira é mostrar o que Deus fez. E a segunda é mostrar, já que Deus fez isso, como então pode ser a minha vida a partir daí. Aí nós chegamos então no capítulo 4. E no capítulo 4, Paulo ele começa com uma poderosa mensagem que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é uma mensagem poderosa. Mas antes de tratar dessa mensagem, eu não costumo fazer assim, mas a gente precisa pensar o que ela não diz. Porque é muito comum que pessoas abram esse texto e digam assim, olha, o que Deus ordena é que vocês vivam em unidade. O que Deus ordena é que vocês ajam com mansidão. E, em algum sentido, isso é verdadeiro. Mas se fosse só isso que a palavra nos diz aqui, nós todos estaríamos em apuros. Porque qual de nós pode dizer de si mesmo que é uma pessoa sempre mansa, que é uma pessoa cheia de humildade? É até difícil, né? Porque uma vez que diz isso, talvez já perca. Que é uma pessoa cheia de longanimidade, cheia de perseverança. Todos nós teríamos algum ponto aí com falhas, e falhas grandes até. Então, o ponto de Paulo não é exatamente nos reforçar uma ordem, mas é mostrar que há uma possibilidade de viver essas coisas, a possibilidade disso se tornar de fato real, de fato uma constância na nossa vida,
por aquilo que ele disse anteriormente. Se você prestar atenção, o primeiro versículo começa assim: rogo-vos, pois, ou seja, portanto, por causa disso. Por causa do quê? E aí que a gente precisa voltar no capítulo 3. E eu quero pelo menos voltar até o verso 14. E no verso 14 do capítulo 3, Paulo diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Veja, se algumas coisas da Escritura dependessem do nosso próprio poder, da nossa própria habilidade, da nossa própria capacidade, nós dificilmente conseguiríamos concluir ou conseguiríamos realizar essas coisas. E uma delas que dificilmente nós conseguiríamos fazer seria o viver uma vida de unidade, uma vida de comunhão. Pensa como nós somos diferentes uns dos outros. Quantas histórias nós temos aqui? Ok, nós podemos dizer, todos nós somos brasileiros ou um português, e alguns outros de outros lugares. Todos nós falamos a mesma língua. Nós temos uma cultura muito parecida, mas no dia a dia nós sabemos o quanto nós somos diferentes. Nós não sentamos aqui do lado de pessoas que gostam de seriados que a gente não vai nem passar perto, que gostam de músicas que a gente não sabe nem pronunciar o nome, não é? Que têm hobbies e gostos tão diferentes, que gostam de uma comida que não bate comigo. Mas ainda assim, apesar disso, Deus nos chama à unidade. Como nós viveríamos essa unidade? Como nós desfrutaríamos de comunhão sendo nós tão diferentes e com histórias tão diferentes? Só há uma possibilidade. Isso não pode depender de mim. Isso não pode depender de você. Isso depende inicialmente do poder de Deus que habita em nós. Então ele diz, como eu falei no verso, deixa eu abrir aqui de novo, no verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Há algo que nos liga, então, um ao outro, que vai além da capacidade ou da igualdade cultural, vai além das diferenças que nós temos de gostos, vai além da nossa linguagem comum. Há algo que nos liga e é mais poderoso, e este algo é mais do que algo, é um ele, é o próprio Espírito de Deus, que nos conecta pelo seu poder, nos liga uns aos outros por esse cordão dourado da graça. O texto continua dizendo, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Este poder gera em nós, ou cria para nós, uma fonte, e essa fonte é chamada de amor.
Não é um amor sentimental, não é um amor baseado em nossos próprios sentimentos, como eu disse, mas é um amor que vem de uma fonte sobrenatural, poderosa, e de uma fonte que derrama desse amor sobre o nosso coração, que é tão superior àquilo que nós podemos produzir, que o texto diz, olha, eu gostaria que vocês pudessem compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura desse amor. E se você pensar, a história da redenção, ela se trata de uma história de amor. É a história de um Deus que não precisava, mas por amor nos criou. É a história de um Deus que não precisava, mas por amor nos salvou. É um Deus que não precisava, mas que por amor se fez homem, e sofreu, e se humilhou, e morreu em nosso lugar. Para que nós, então, recebêssemos dessa graça que identifica Ele mesmo, que é parte da identidade de quem Ele é. Porque a Bíblia diz, Deus é amor. A mensagem da redenção é uma história de amor e nos coloca numa posição agora, se você se rendeu a Cristo, em que não há uma desculpa para o amor, porque a fonte do amor está em você. É dada a você. E eu sei, nem sempre é fácil amar as pessoas ao nosso redor, não é? Às vezes as pessoas são difíceis. E quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus, nos comanda a amar o nosso inimigo, aí você pode fechar a Bíblia, se depender do seu poder, e ir embora. Porque não está em mim a possibilidade, não é humanamente possível que eu faça essas coisas. Mas esse é o ponto que o Senhor Jesus estressa ali. Não é em mim, não é por mim, é na dependência da graça. Ele continua. Opa, tem que trocar. Som. Ele continua para dizer: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Pronto, aí acabou toda a nossa possibilidade. Eu só posso cumprir esse mandamento se eu me colocar de joelho no chão. E se eu depender de um poder sobrenatural, sobre-humano da graça, para que então eu haja com esse amor. Porque quando eu olho para um mandamento como esse, eu digo, Senhor, às vezes é difícil até amar os meus, aqueles que são próximos a mim. Quanto mais amar o meu inimigo, e é exatamente isso que o Senhor Jesus me mostra ali. Você não pode, não por você, mas pela graça que trabalha em você. E essa graça é tão poderosa, é tão além da nossa capacidade, que a gente vai descobrindo mais e mais dela, a profundidade, a altura, a largura desse amor que agora habita em nós. E uma vez que ele habita em nós, você pode distribuir desse amor. Novamente, não é um amor humano simplesmente, não é um amor gerado pela sua própria força, mas é um amor que vem da graça daquele que depositou todo o amor sobre você. E uma vez que ele depositou esse amor, ele derrama esse amor sobre você, então esse amor deve transbordar da tua vida. Aliás, essa é a carteira de identidade do cristão agora. Diz que o mundo nos conheceria, sim, pela unidade, pelo amor. Se você recebe um novo ID, então em Cristo você recebe um ID do amor. Não um amor, como eu falei, gerado por você, mas um amor que depende da graça do Senhor e que é profundo, é alto, é longo, é comprido. Mas é real. Ele veio, ele te transformou. E essa transformação é uma prova de que então você pode distribuir desse amor também. Paulo diz em Romanos que Deus derrama o seu amor sobre nós e a figura dele é como um amor que transborda de um balde. Esse amor que é derramado sobre mim
então ele precisa transbordar aqueles ao meu redor. Mas o texto ainda continua dizendo, verso 20. Ora, e aqui ele faz um momento de adoração a Deus. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele louva ao Senhor e diz, olha, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. E ele ainda acrescenta, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aí sim, nós chegamos no capítulo 4. E no capítulo 4 diz, rogo-vos, pois, portanto, por causa disso, por causa desse grande amor que foi derramado sobre vocês, por causa dessa graça que os fortalece, por causa desse Espírito Santo que os une, por causa desse poder espiritual que opera em vocês, por causa de tudo isso, então agora eu dou a direção. E a direção é, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Essa é uma frase que ela corta agora todos os capítulos aqui para frente. Paulo vai dizer o motivo de escrever esses próximos capítulos. Os próximos capítulos, então, se refere a andar de modo digno dessa vocação a qual nós fomos chamados. Uma vocação que me transforma pela graça, uma vocação que me adota como filho, uma vocação que me regenera, que me traz nova vida, me traz salvação, uma vocação que me enche de amor, que me enche do poder do Espírito, e por causa dessa vocação eu posso agora viver de modo digno do Evangelho. Percebe, então, a importância da gente ter voltado para trás? Porque eu poderia começar no capítulo 4 e dizer, olha, o que Deus está ordenando para nós é que vivamos em mansidão, longanimidade, paciência, unidade. E aí, assim, tá, mas da onde eu tiro isso? Porque eu olho para mim, eu não vejo essas coisas. Eu olho para o meu dia e eu falho em todas essas áreas de algum jeito. Mas o Senhor me lembra que não é por mim, não é pelo meu poder, não é pela minha capacidade ou pela minha característica, mas pelo poder de Deus, pela força de Deus, pelo amor de Deus, que hoje habita em mim. E então agora eu posso viver essa realidade, viver de modo digno, de modo que dignifica, que honra ao meu Senhor e Salvador. Ó Senhor, como é que eu posso viver de um modo que honra o teu nome? Como é que eu posso viver uma vida onde as pessoas vejam a glória do Senhor na minha vida? Se não for pelo teu poder, eu não posso. Então, Senhor, derrama do teu poder e por causa desse poder, Ele nos chama a viver com humildade. Humildade. Veja, uma das coisas que o Senhor trouxe com a salvação foi humildade. Ele te salvou dos pecados, é verdade. Ele te dá uma vida eterna, Ele te dá uma esperança presente, uma esperança futura. Todas essas coisas são verdadeiras quanto à salvação. Mas há algo mais. Ele te salvou para te transformar, para te mudar e para te humilhar. Porque a própria salvação não depende das suas mãos. Você não alcança porque você é bom. Você não alcança porque você é especial. Você não alcança porque você tem mais sabedoria, é mais justo. É o contrário de tudo isso. A salvação vem até você porque ela se chama salvação. Ela te salva da tua miséria, da tua pecaminosidade,
do teu egoísmo, daquilo que o pecado faz em nosso coração, de voltar a nossa atenção para o meu eu. E fazer com que seja conforme a minha regra, conforme as minhas leis, conforme o meu querer, os meus desejos, e eu faço uma bagunça na vida das pessoas que estão ao meu redor, porque eu quero desse jeito. E é isso que o pecado faz com a gente. Então, quando a salvação em Cristo Jesus vem, ela vem para transformar e mudar a minha visão para fora de mim. Ou para, pelo menos, antes de tudo, enxergar a minha miséria. E mostrar que, olha, não é pelo seu poder, não é pela sua sabedoria, não é por aquilo que você tem. É, ao contrário, aquilo que você não tem que o Senhor te dá. O que você não tem justiça. Real, não. Você não tem santidade. Você não tem a capacidade de se aproximar de um Deus santo. Então, o Senhor Jesus vem te trazer salvação. Assim, uma atitude de humildade é um reflexo da minha salvação. Uma vida de humilhação é um reflexo da minha salvação. E se eu me nego a uma vida de humildade, a uma atitude de humilhação, eu estou negando o que o Senhor fez por mim. Porque Ele fez o que fez para que eu também vivesse em humildade. Então coloque-se nessa posição agora e comece a repensar as suas atitudes de humildade. Olha, talvez você tenha dificuldade com isso, e é natural em todos os pecadores como nós, que nós tenhamos dificuldade com humildade. Eu gostaria de dizer que eu nunca fui um tolo na minha relação com a minha esposa. Eu gostaria de dizer que eu nunca errei com os meus filhos. Mas quantas vezes eu errei? Quantas vezes nesses anos que nós estamos casados eu falhei? E nessa falha eu lutava com o meu coração porque eu não queria me humilhar em dizer perdão. Isso era demais. E aí o Espírito me incomodava. E esse incômodo poderoso do Espírito me fazia, então, me voltar à humildade, à humilhação e dizer, olha, de fato eu falhei, me perdoe. É a graça do Espírito que te leva à humildade. É o poder do Espírito que incomoda, que te leva a essa vida de humildade. Mas o poder está lá, está acessível a todos nós. Ele continua dizendo, humildade, mansidão. Se você tem filhos, você já soube em algum momento o que é não ter mansidão. O que é falhar com mansidão em alguma ocasião. É uma luta para nós todos também. Mas essa mansidão está acessível a nós. A palavra diz que o Senhor Jesus era manso. E que nós deveríamos deixar as nossas cargas nele, porque ele é manso. E se a história da salvação é uma história de amor, é uma história que revela a nossa humilhação, a nossa necessidade, é também uma história de um Deus cheio de mansidão e longanimidade. É outra palavra que aparece em seguida. Porque nós vamos ver na Escritura, profeta após profeta, pregando então o quanto aquele povo se desviava dos caminhos do Senhor, buscava idolatria, falhava com Deus, e Deus ainda assim trazia mais uma vez uma mensagem de redenção e perdão. Ele trazia mensagem de juízo, mas ele sempre chamava o seu povo ao arrependimento e ao perdão, e sempre cuidava do seu povo, trazendo de volta o seu povo aos seus braços. É, portanto, a história da humanidade uma história de longanimidade. Se nós vemos algumas catástrofes que acontecem entre nós por causa do pecado, quanto mais um Deus santo que Ele é, que vê e conhece todas as coisas, Deus poderia simplesmente destruir tudo e acabar com tudo, e Ele seria justo em fazer isso.
Mas além da sua justiça, que não falha, Deus ele também é carregado de mansidão e longanimidade. E é esse poder que então ele distribui para o seu povo, para que o seu povo, refletindo o que ele é e o que ele faz conosco, nós também possamos fazer com o outro. Agir com mansidão, agir com longanimidade, ter um longo ânimo, uma longa paciência. E se você tem esse problema de pavio curto e já está em Cristo, então saiba que está acessível a você o poder para viver uma vida de paciência, porque Deus tem paciência contigo todo dia. Olhe para Ele, o que Ele faz contigo, e toda a bênção que Ele derrama, apesar de você fazer o que faz, apesar de você agir como age. E então veja que sim, Deus te chama a agir como Ele age, para que você dignifique o Evangelho. Dignifique ao Senhor Jesus, a vocação que Ele te deu em Cristo Jesus, com o poder que Ele faz agir em nós, através da sua misericórdia, mansidão, longanimidade, e ainda o texto diz, suportando uns aos outros. E aqui ele fala de tolerância. O que é que Paulo quer dizer com isso? Essa tolerância é essencialmente uma forma de longanimidade, mas ela é paciência debaixo de provocação. Suportar um ao outro é ter essa longanimidade debaixo de provocação. Porque há coisas que você precisa ser longânimo, manso, mesmo que você não haja uma intencionalidade de provocação contra você, não é? E aí Deus te chama a ser manso, longânimo, tenha paciência com isso. Mas há aquele tipo de paciência que Deus também te chama a ter quando você está, sim, debaixo de provocação. Quando as pessoas usam palavras que têm a intenção de te diminuir. Quando as pessoas usam palavras que têm a intenção de te, de alguma maneira, machucar. E ainda assim ele diz, olha, tenha essa tolerância. É claro, alguns vão interpretar aqui suportando no sentido de dar suporte. Eu acredito que em algum sentido haja isso também. Mas a estrutura da palavra, a forma como Paulo escreve, me parece que é mais uma questão de ter essa paciência perseverante debaixo de provocação. E mais uma vez, se nós olharmos para o nosso Senhor, quantas vezes Ele foi provocado, quantas vezes Ele foi rejeitado, maltratado, humilhado, e ainda assim Ele permaneceu firme, fiel naquilo que Ele tinha que fazer. E fez. E aí então Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba, ele não diz aqui para nós criarmos uma unidade. Como eu falei, é meio que impossível. Coloca um bando de pecadores numa sala, gente de todo tipo, e vamos criar unidade. Não dá. É difícil a gente criar unidade. Mas ele diz aqui que é para que nós preservemos a unidade. Existe uma unidade que já nos vincula um ao outro. E essa unidade é o próprio Espírito do Senhor. E quando nós olhamos, então, para o que o Espírito faz, para que o Espírito faz, aquilo que o Espírito faz na minha vida e na vida do outro, então eu posso preservar essa unidade. Porque as promessas que vieram sobre mim são as promessas que vieram sobre meu irmão também. A graça que veio sobre mim é também a graça que veio sobre ele. A salvação que veio sobre mim é também a salvação que veio sobre ele. E a esperança que está sobre mim é também a esperança que está sobre ele. E isso precisa fazer com que eu pense nessa unidade do Espírito de uma forma especial e deseje que essa unidade seja preservada. É
É claro que nós vamos ter algumas coisas entre nós que discordamos. Olha, alguém tem uma visão política de um lado, outro tem do outro, outro tem uma visão sobre, sei lá, sobre vestimenta de um jeito, o outro tem do outro. E em coisas que são secundárias, a gente vai meio que caminhar ali nessas balanças. Mas há coisas essenciais que nos vinculam de fato, que nos ligam, e essas coisas precisam manter a perseverança em nós. A unidade do Espírito. E à medida que essa unidade vai se tornando cada vez mais firmada, nós vamos nos parecendo mais e mais uns com os outros, porque nós vamos nos parecendo com Cristo. E mesmo naquilo que é secundário, nossa mente também vai encontrando a sua sintonia. Porque nós vamos nos parecendo mais e mais com o nosso Senhor e Salvador amado, que habita em nós pelo seu Espírito. Mas enquanto essa grande transformação não acontece, eu preciso preservar essa unidade do Espírito que já é real. Essa unidade é a unidade que nos transformou todos, se você está em Cristo Jesus, em filhos de Deus. Nos transformou todos em irmãos e irmãs. Nos transformou todos em filhos adotados do Senhor, salvos pela graça, cheios da esperança da eternidade. Isso deve mover o meu coração, então, para olhar com mansidão, com humildade, com longanimidade, com tolerância, dando suporte e suportando mesmo as pequenas provocações, porque há algo maior que nos une. E esse é o poder do Espírito Santo, do nosso Deus. Esse é o poder que nos une. É o amor do nosso Salvador Jesus, que nos traz a bendita e eterna salvação. É a graça desse Deus que é longânimo e paciente conosco durante todos os nossos dias. Esse sentimento, esse entendimento é capaz de fazer a unidade existir entre nós. É capaz de fazer com que essa unidade permaneça entre nós. É capaz de nos transformar e nos fazer cada vez mais e mais parecidos uns com os outros em Cristo Jesus. Veja, não é pelo pastor, não é pelo irmão, não é por aquele que fala assim ou fala assado, não. É pelo Espírito que trabalha em nosso coração. Então agora eu posso dizer, diante de tudo isso, vamos viver essa unidade. Vamos desfrutar dessa humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. Vamos viver a alegria de sermos irmãos, família do Senhor. Vamos desfrutar da alegria de, apesar dos nossos pecados, sermos salvos pela graça. E termos todos nós um coração onde o amor de Deus é derramado. E transborda para que ele seja dedicado um ao outro. Se você seguir no capítulo 4, ele diz... mais à frente, algumas coisas sobre essa unidade. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que eu tenho em mente, verso 16. Ele diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja só, o que essa unidade preservada, então, do Espírito promove? Ela promove a edificação de todos nós, em amor. Ela faz com que, diante dos dons, das capacidades, daquilo que Deus distribui entre nós, todos nós sejamos fortalecidos uns pelos outros e possamos viver o desfrute da edificação em amor.
Essa é uma coisa que essa unidade ela traz. Uma outra coisa que me vem à mente é o que Jesus disse, por exemplo, registrado em João, que diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Os nossos encontros aqui devem causar uma profunda impressão naqueles que nos visitam. E a impressão é: como esse povo tão diferente, de idades tão distantes, vivem essa unidade. Eles riem juntos, eles brincam, eles saem juntos, eles distribuem o pão entre eles, eles oram uns pelos outros. Como é que esse povo vive assim? Eles não são uma gangue de motoqueiros. Eles não são todos aficionados por videogame. O que junta essa tribo? Não tem nada que parece tão visível. O que é? Por que eles são tão gentis? Por que eles são tão amáveis? Por que eles são tão mansos e tão cuidadosos uns com os outros? Isso deveria, então, proclamar esse evangelho bendito transformador, aquilo que está fora da vista dos homens e que acontece mesmo no interior. Lembra o que Paulo disse no início? Para que vocês vivam de modo digno do evangelho. E viver do modo digno do evangelho de Cristo Jesus é manifestar com a nossa vida, diante daquela unidade que Deus criou em nós, a glória dessa salvação. E causar essa impressão natural naqueles que vêm até nós. Que o Senhor nos dê graça para isso. Que o Senhor mova o teu coração para que você participe desse projeto. Que você lute, sim, contra a sua falta de mansidão, às vezes contra a sua falta de longanimidade, humildade, mas que você busque, então, no Senhor a capacidade de agir de forma sobrenatural em todas essas coisas. Seja aqui entre nós, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no ambiente dos teus estudos, seja no teu momento público e no teu momento particular. Que você tenha a sabedoria de acessar o poder que está disponível a você em Cristo Jesus, para que você manifeste uma vida digna do Evangelho, para a glória do nosso Deus e para o bem do povo do Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Pai, obrigado a Deus pela lembrança poderosa da Tua palavra, que nos revela, ó Deus, sim, a nossa pequenez, a nossa falha, nossos pecados, mas também revela o Teu grande amor, o Teu grande cuidado, ó Deus, o Teu poder, ó Pai, que agora habita naqueles que são seus. E, ó Deus, se entre nós há aqueles que ainda não desfrutam disso, que ainda não têm acesso a isso, ó Pai, que o Senhor incline esses corações, ó Deus, que nós vejamos agora a Tua graça agindo, ó Pai, e que o Senhor distribua dessa salvação e desse amor poderoso, para que corações sejam tomados pelo Senhor e se dobrem diante do Senhor. E então desfrutem, ó Deus, da graça de viver a comunhão que o Senhor dá entre aqueles que são seus. Obrigado, ó Deus, por nos fazer família. Obrigado a Deus porque nós podemos olhar nos olhos uns dos outros com alegria, ó Pai, e saber que no interior de todos os corações está, ó Deus, a graça do Teu Espírito, que nos vincula uns aos outros e que faz com que o nosso Salvador, Senhor Jesus, habite em nós e nos transforme cada vez mais próximos, cada vez mais parecidos com Ele. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. Renova-nos, ó Deus, una-nos, Senhor. Faz-nos, ó Pai, viver essa comunhão aqui entre nós e com toda a Tua igreja, a igreja do Senhor. Nós oramos em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém.